Continuando aqui com um pouco mais de subsídio teórico, que a temperatura máxima atingida na zona de combustão deve ser da ordem de 1.300 a 1.400. Temperaturas menores vão resultar em um sinter menos resistente e temperaturas maiores vão resultar em fusão exagerada da carga e com formação de fase líquida, e esta fase diminui drasticamente a permeabilidade, comprometendo o processo, ou seja, quando eu formo líquido, eu não consigo fazer com que o ar penetre pelo líquido. O ar penetra entre partículas. Então, o que acontece? A ideia é que só a superfície das partículas seja fundida. Então, eu não posso atingir temperaturas muito mais altas, porque se essas temperaturas forem atingidas, eu vou formar bastante fase líquida e essa fase líquida vai acabar obstruindo o fluxo de ar. Do mesmo jeito, se eu tiver temperaturas mais baixas, o que vai acontecer é que eu não vou ter fusão superficial o suficiente. Então existe ali uma banda de temperatura mínima e máxima que eu devo trabalhar, e eu devo trabalhar de forma que eu não passe e nem fique em temperaturas mais baixas, porque de um jeito ou de outro eu acabo prejudicando a qualidade do meu produto. Tá? Então o sinter ele precisa de uma temperatura alta o suficiente para ocorrer fusão superficial, mas ela não pode ser alta demais para que não ocorra fusão excessiva. Tá? Então é só na superfície das partículas. Eu preciso preservar as partículas no estado sólido, apenas na superfície entrar em fusão e uma fusão, por fim, uma fusão parcial da carga. Tá? Altas temperaturas também resultam em um sinter com maior quantidade de materiais vítreos e cristalinos, os quais são menos redutíveis. Então, se eu subo demais a temperatura, eu acabo dando tempo suficiente para que as formas, para que os materiais eles tenham forma cristalina ou nenhuma forma cristalina, e isso acaba tornando materiais menos redutíveis. Tá? Então, durante o processo, parte do enxofre contido na carga é eliminado na forma gasosa, de forma de dizer ACO2, juntamente com os gases de combustão. Tá? Isso é mais um dado ambiental ali, no caso, quando eu submeto o meu minério à sinterização, eu acabo eliminando um pouco do enxofre, que é um gás bastante problemático na atmosfera. Tá? Quase fechando a parte teórica aqui, eu vou falar um pouquinho dos mecanismos de sinterização. Tá? Eu meio que já abordei isso anteriormente, mas é só para sedimentar aqui o conteúdo. Tá? Então, a combustão dos finos de coque com ar eleva localmente a temperatura para de 1.300 a 400 graus, 1.400 graus. Tá? O que faz que a mistura de partículas finas, aderentes, óxidos de ferro e adições de cal ou calcário formem ferritas de cálcio. Tá? Isso são os compostos que acabam fundindo lá, que se fundem parcialmente, como eu ia dizendo aqui, e a seguir dissolvam os compostos silicosos da gangue. Então isso aqui é o mecanismo que faz a ligação, que faz o cimento entre as partículas. O que funde são esses óxidos de ferro e as adições de cálcio ou calcário. Então, a partir da fusão desses materiais, eu consigo dissolver os compostos silicosos da gangue e formar aquela fase ali que faz a união, faz o cimento que acaba aglomerando as partículas maiores junto com a fusão da superfície das partículas maiores. Durante a fusão, o aquecimento, fusão parcial e o resfriamento, existem reações que eu falei lá no início, de formações de fases de ferritas de cálcio, que são óxidos mistos de cálcio e ferro, tá? Assim como fases vítreas contendo dióxido de silício, alumina, wustita e CaO. Tá? O ar que está sendo sugado deixa a porosidade nesta fase líquida antes de solidificá-la, resultando em um produto típico com grande porosidade interconectada. O que significa isso? O ar está envolvido em todas essas reações. Tá? Então, quando ele deixa o sítio de reação, ele acaba deixando ali um poro. Tá? Então, esses materiais, o sinter, ele tem uma característica de ser extremamente poroso e possibilitar que ocorra a sinterização, que tu tenha um aglomerado
com muita porosidade, o que vai ser muito importante depois no processo lá de redução do alto forno. Tá? Com relação à qualidade do sinter, deseja-se uma boa redutibilidade e boa resistência mecânica. Tá? Então o sinter tem que ter uma resistência mecânica alta o suficiente, tem que ter boa redutibilidade para que lá no forno ele consiga desempenhar o papel dele, que é reduzir a ferro-metal. Bom, o último slide aqui de explicação da parte teórica de sinterização aqui é que a permeabilidade durante o processo de sinterização é essencial para que o ar atinja a frente de combustão e que os gases gerados percolhem a camada ainda não sinterizada, que é aquilo que eu falei, né? Se não tiver permeabilidade, o ar não vai conseguir atingir os lugares onde há coque para que ocorra aquela fusão superficial. Tá? Se não ocorrer essa fusão superficial, eu vou acabar tendo um sinter de baixa qualidade. Tá? A camada já sinterizada praticamente não apresenta resistência ao fluxo gasoso, dada a sua grande porosidade interconectada. É aquilo que eu falei, que o sinter é um material muito poroso, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma camada já sinterizada, essa camada não oferece nenhuma resistência à passagem do ar, já que ela está cheia de poros interconectados. Depois disso, lá no alto forno, o sinter é um material extremamente valioso, porque no alto forno também a redução do minério de ferro é muito dependente de porosidade de espaços para que ocorra a redução. Sendo um sinter um material cheio de espaços, de superfícies para que ocorra a redução, ele é um material muito interessante, muito utilizável na indústria. Tá? As duas principais resistências ao fluxo gasoso são decorrentes da camada de mistura a sinterizar, ou seja, um pedaço da camada ali que não sofreu sinterização, e da presença de uma fase líquida, porque querendo ou não a gente quer evitar que se forme muito líquido, mas a gente quer que forme algum líquido, então eventualmente esse líquido ele é bastante viscoso e ele pode acabar atrapalhando o fluxo de ar na zona de combustão, tá? Então é um problema já que mesmo que é um problema inerente ao processo de sinterização, então tu não consegue evitar, inclusive tu precisa que ele ocorra, tá? As partículas finas elas diminuem o escoamento pela obstrução dos vazios deixados pelos nucleantes, ou seja, as partículas finas acabam se depositando entre as partículas mais grosseiras, elas podem acabar fechando espaços por onde o gás passa, por isso que é bom evitar a quantidade excessiva de partículas finas no processo. Tá? Para evitar essa obstrução é essencial que as partículas finas fiquem aderidas ao nucleante e não se depositem todas entre os nucleantes, entendeu? Elas têm que ficar na superfície do nucleante, até porque elas vão auxiliar depois no processo de fusão superficial ali, tá? Elas vão ser as primeiras a fundir na superfície dos materiais mais grosseiros, tá? Isso é obtido com a adição correta de água, então eu preciso adicionar uma certa quantidade de água durante a mistura, pois a água é o componente que liga as partículas por tensão superficial. Tá? Então, como eu havia dito, a função da água é basicamente aglomerar os finos em volta dos materiais mais grosseiros. Tá? Então, é basicamente isso que eu tinha a dizer ali. Depois eu vou retratar um pouco um equipamento, aliás, vou mostrar umas fotografias do equipamento que eu apresentei lá no início, tá bom? Bom, aqui então a gente tem a figura real do que se pode enxergar de uma máquina de sinterização. Então essa aqui é a grelha com o sinter já sinterizado em cima. Lá a gente vê a reação acontecendo, né, onde a gente consegue ver ali essa chama, que na realidade é o processo de redução acontecendo, né? E aqui a gente vê um diagrama do carregamento. Aqui está carregando aquela primeira camada de sinter, tá? Que vai servir para impedir que a camada do material que não está sinterizado passe pela grelha. Então aqui primeiro essa grelha está andando nessa direção aqui, e aqui está carregando a primeira camada de sinter ali, e aí depois a alimentação, que é para sinterizar, que vai em cima dessa camada de sinter. Essa camada de sinter, eu só quero lembrar a vocês que ela serve basicamente para evitar que a camada de material a sinterizar passe por dentro da grelha, porque a grelha é toda perfurada, né? Então o material na teoria conseguiria passar. Então tu coloca essa primeira camada, evitando que o material
seja sugado pelo ar, pelas câmaras de sucção abaixo da grelha de sinterização. Aqui nós temos, mais uma vez, só para vocês verem, aqui é a grelha de sinterização, é um diagrama disso aqui, tá? Então é isso, basicamente, a nossa aula sobre sinterização. Bom, pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Só queria dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar nos corredores do IF, quem for do IF. Quem não for do IF pode me mandar um e-mail, tá? Ainda como opção para quem está tendo aula essa disciplina durante o semestre letivo, vocês podem me mandar ou e-mail ou se comunicar via o recurso tecnológico que eu estiver usando, seja o Classroom ou então o Moodle, tá? Ou ainda me perguntar na própria aula, tá? Sobre alguma coisa que ficou de dúvida ali da aula ou desse vídeo, se você assistiu o conteúdo via vídeo. Tá? Então, eu quero agradecer a todos que participaram até aqui e pedir desculpas aí pela participação do meu cachorro Nestor aí, que acabou no slide 7 ali, ele acabou participando no finzinho da minha fala, mas isso é aquelas coisas que eu já havia mencionado para vocês, nem sempre a infraestrutura para gravação ela é muito boa e aí no fim das contas a gente acaba não tendo um estúdio e aí esses sons aí de fora da casa acabam entrando aqui no vídeo e ficando registrado. Eu não quis cortar porque no fim era mais ou menos aquilo que eu queria falar, então eu acabei não cortando, tá bom? Então obrigado, agradeço a compreensão de todos e tchau.